Irmãos, pode sentar, igreja. Quero compartilhar com vocês uma bênção que a Aline, ela tem dificuldade em falar, né? Ela ama fazer dízimo e oferta, tem dificuldade de falar em dinheiro. Eu não tenho. Então, eu quero compartilhar com vocês uma bênção. Bom, eu fui ensinada desde o dia em que eu me converti aos 18 anos de idade sobre dízimo e oferta. E desde os meus 18 anos, eu dizimo e oferto. E eu entendi que o lugar que eu amo é o lugar que eu sou abençoada. Então, o dia que eu consegui passar naquela imigração, há 7 anos atrás, eu já amava esse país, eu estudava sobre ele. Como eu sou missionária, eu estudei muitos anos sobre missão. Eu fiz curso teológico sobre missão, eu fui enviada à obra missionária em vários lugares do Brasil. E eu sempre fiz a obra missionária. E quem é missionário entende que o missionário só sobrevive no campo através da sua oferta, do seu dízimo e da sua oferta. A igreja só fica aberta através do seu dízimo e da sua oferta. E quando eu passei naquela imigração há 7 anos atrás, eu falei assim: Senhor, eu vou semear nessa terra, porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, eu tenho dizimado não em fazer uma barganha, mas entende? Quem oferta com alegria, diz a canção, lá no céu brilhará e Deus recompensará. Então, o apóstolo Paulo disse aqui, né, em 2 Coríntios, que você venha com alegria, com aquele momento feliz. É hora da oferta, é hora de dizimar, porque eu quero essa casa aberta, eu congrego aqui, eu me alimento do pão que desce do céu nesse lugar. E eu fiquei 3 anos congregando em outra igreja, uma igreja aqui, e eu era ofertante, dizimista, porque eu entendo que ali era o lugar que eu estava sendo abençoada. Então eu semeava naquela terra. Porque o meu sonho era ter a minha residência. Eu cheguei aqui com visto de turista. E semeei. E eu falei: Senhor, tudo que o homem planta, ele colhe. Eu quero colher. A terra é boa, mana, leite e mel. Tem gigante. Mas a terra é boa e eu vou plantar. E eu vou colher. Tudo que eu colhi de bom no Brasil, eu quero colher 100 vezes mais aqui. Recalcado, sacudido e transbordante. E foi desafiador, eu passei por muitas coisas, mas eu consegui a minha residência. E aí, eu fiz um voto com o Senhor. E eu falei: Senhor, as leis mudaram. E eu preciso provar que eu falo inglês. Eu não tenho esse inglês. Né? Eu precisava fazer uma prova com uma pontuação de 4.5 ou 5 para IELTS, a prova do IELTS. Eu falei: Jesus, e agora? Não tenho. E o meu marido tinha aplicado a minha cidadania. Eu falei: e agora, Senhor? Só um milagre. Eu não tenho inglês para fazer essa prova. Mas eu creio que a tua palavra diz: onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. O meu coração está no céu, o meu tesouro está no céu. E eu fiz esse voto com o Senhor de ofertar e semear na casa do Senhor. Passei para essa igreja brasileira quando ela chegou aqui, praticamente há 4 anos atrás, através do convite do nosso irmão Júnior, que até então eu não sabia que tinha abrido ali na casa do Vinícius. E fui lá com ele me levou e nós estamos aqui até hoje. Passamos muita coisa, muitas lutas, muitas percas, mas muitas vitórias, mas permanecemos plantados na casa do Senhor. E quem está plantado na casa do Senhor florescerá e receberá os seus frutos, o seu galardão. E qual é a vitória que eu quero contar para vocês? Que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, através do dízimo e da oferta, a qual foi semeado para o reino, não para o homem. Dia 29 de maio é o dia da minha cerimônia, da minha cidadania neozelandês. Então eu falo para você: seja fiel no pouco, porque sobre o muito o Deus te colocará. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso pastor com a mensagem. Eu gostaria, né, de compartilhar isso com vocês, para acender a sua fé e te trazer esperança. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Agora eu sou aqui, yay. Deus é fiel. Aleluias. Ou melhor, aleluia. Glória a Deus, que bom que você veio. Que bom estar aqui. É sempre um desafio muito grande. Mais uma semana que a gente atravessa, passamos algumas necessidades e Deus tem me presenteado com um trabalho e Ele é tão fiel que
que se eu só falasse do trabalho, talvez alguém poderia falar, nem sei se isso é verdade. Mas ele trouxe o pastor Júnior, que trabalha comigo e entende do que eu vou falar. Que ficar em cima daquele telhado não é fácil. Trabalhar com o sol na cabeça, trabalhar isolado, horas e horas de pé ou sentado, que até sentado dói o corpo. Mas ali eu tenho entendido que está sendo um momento separado por Deus para mim. Eu tenho vivido ali momentos de reflexão, eu tenho ali ouvido a voz do Senhor e confrontando as minhas vontades, confrontando os meus interesses, porque é isso que a palavra do Senhor faz, ela nos confronta. Nesse telhado, eu fico pedindo a Deus a direção do que eu vou falar, do que eu vou fazer, de como eu vou resolver alguma questão da igreja, de como eu vou lidar com certas situações. E ali, o seu natural, o seu eu, começa a tomar decisões. Faz assim, faz assado, fala dessa forma, orienta dessa forma. Só que aí, quando a gente para estudar a palavra, quando a gente para deixar a nossa vontade de lado e entender o que Deus quer falar, a gente entende que é tudo diferente. Não é como você pensa, não é como você acha, não é o que você quer. É o que o Senhor quer. E nessa noite eu vim falando, Senhor, eu vou falar de um tema que até fiquei confuso. O irmão virou para mim e falou assim, essa palavra já foi pregada. Já temos 2 semanas. Ele fala meio enrolado, ele fala um portunhol. Essas palavras já foi pregada, eu ouvi. E eu falei, como assim? Mas eu não me lembro. Não, foi. Eu falei, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça nesse dia? Mas eu entendi, foi pregada no GC e eu nem lá estava. Então, a palavra de hoje era para hoje. Se ela foi pregada 2 semanas atrás no GC, era para o GC. Era para quem lá estava. E eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia ela fala e ela atinge a quem Ele quer, como Ele quer. E essa palavra de hoje, ela é especial porque ela é uma palavra que vai falar de uma ordem que Deus deu e alguém não obedeceu. Deus falou para alguém, faça isso, e ele escolheu fazer diferente. E assim como essa pessoa, como esse profeta, ouviu uma ordem direta de Deus e não obedeceu, ou seja, ele era um profeta, ele era um cristão. Ele era alguém que andava segundo o coração do Senhor. E ainda assim, desobedeceu. Aí eu te pergunto, querido, que dirá eu e você? Meros mortais. Quantas vezes não desobedecemos a vontade do Senhor, as ordens do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes fazemos a nossa vontade primeiro? Fazemos aquilo que nos agrada primeiro? Aquilo que vai satisfazer a nossa carne? Ou julgamos o resultado daquilo que Deus nos indica a fazer, nos orienta a fazer, como não sendo o melhor? O Senhor mandou fazer? Não vou fazer não, porque isso aí vai ter essa ou aquela conclusão, situação resolvida. Eu não quero isso. Eu não quero o que Deus está mandando eu fazer. Como assim, amado? Como assim? Nós fazemos isso dia após dia. Dia após dia fazemos o contrário do que Deus manda. Eu quero orar com você para que o Senhor me ajude a fazer com que você entenda essa mensagem, que você saia daqui hoje refletindo sobre o que Deus falou com o profeta e o que Ele vai falar com você nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Deus, por esse dia. Obrigado por cada um, Senhor, que veio até aqui, cada um que o Senhor trouxe nos teus braços para ouvir essa palavra. Que ela não vá, ó Pai, sair daqui sem causar um impacto na vida dos teus filhos. Que em nome de Jesus, ó Deus, cada um possa, ó Pai, gastar um tempo da sua semana lendo esses versículos, lendo os capítulos e entendendo, ó Pai, que o que tu prometeste lá atrás
o Senhor promete ainda hoje. Aquilo que o Senhor falou lá atrás, o Senhor ainda fala hoje, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glória a Deus. Amém? Que prazer receber aqui o pastor Júnior, irmã Meire, dona Meire. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. As filhas do Júnior, sejam bem-vindas também. Vocês são muito amadas. Amém? Deus abençoe. Que bom. Irmão Ariaraga também. Seja bem-vinda. Ariagada, seja bem-vindo. Deus abençoe. Amados, hoje eu vou falar sobre um profeta que, como o irmão disse, foi pregado umas semanas atrás no GC, mas eu não estava lá. E Deus ele estava preparando para você que não estava lá essa mensagem. É sobre o profeta Jonas, um profeta que recebeu uma ordem do Senhor e falou para ele, Deus falou, levanta, vá para onde eu vou te mandar. Ele levantou, ele fez o que Deus mandou, ele fez completamente o contrário. Para se situar do que ele fez, aonde estava a região de Jope, onde ele pegou o navio, para onde ele queria ir, para a Espanha, que era o outro lado do mundo. Naquela época era como se não tivesse nada além da Espanha, não existia Portugal ainda. Ali era o fim do continente. Eles estavam de um lado e ele foi para o lado completamente oposto daquilo que Deus mandou. No caminho, as coisas começam a acontecer, porque quando você está em desobediência, circunstâncias vão se levantar na sua vida, e algo que Deus falou no meu coração é: quando você morreu? Deus falou algo comigo, querido, sobre o que aconteceu com Jonas naquele barco. Jonas, ele paga uma passagem, ou seja, desobedecendo ao Senhor, ele paga uma passagem para sair da direção de que Deus tinha dado a ele. E ali naquele navio, os irmãos, naquele barco, os irmãos conhecem a história, vem um vento, os marinheiros começam a clamar os seus deuses, o porquê que aquilo estava acontecendo, começa a jogar peso fora, começa a jogar a carga deles fora. Eles estavam transportando algo, eles começaram a perder os bens que estavam naquele barco. Jonas vai para onde? Para o porão. Jonas desce, vai para o porão, vai dormir. Quem é que dorme em meio a uma tempestade? Quem é que descansa em meio a uma tempestade? Quando aqueles marinheiros vão incomodar Jonas e falar: ei, por que você está aí dormindo? Por que você está descansando? Olha o que está acontecendo. Jonas sabia por que aquilo estava acontecendo. Ele falou: eu sei o que está acontecendo, eu estou fugindo de Deus, eu estou fugindo do Senhor. Aqueles homens começam a orar a seus deuses e nada acontece. Mas algo acontece quando aqueles homens entendem que o que está acontecendo é por causa de Jonas. Eles oram ao Deus de Jonas, eles oram ao Senhor de Jonas. E o mar, a certo ponto o mar continua agitado, e eles entendem que Jonas tinha que ser arremessado fora. Ele pediu para morrer literalmente. Só depois que eles lançam Jonas ao mar é que o mar se acalma. Aqueles homens já haviam perdido a sua carga. E o que Deus me disse com essa história, amado, é o seguinte: às vezes alguém entra na sua vida, cristão, anda com você, caminha com você, mas está sobre ele um mandamento, está sobre ele uma direção ao qual ele não está obedecendo, e consequências vêm não só sobre a vida dele, mas sobre a vida de quem ele anda, de quem está ao lado dele. Jonas carregava uma direção do Senhor, ao qual ele não cumpriu.
E o que acontece, Jonas, naquele navio? Os homens que ali transportavam a sua carga tiveram que jogar sua carga fora, jogar sua carga ao mar. Tiveram perdas. Às vezes a perda que está sobre a sua vida é resultado de quem anda com você. Jonas segue engolido por um peixe, um grande peixe. E eu fui entender naturalmente como alguém fica dentro da barriga de um peixe. Se eu não me engano, tem um vídeo na internet de uns anos atrás de um baleião lá, sei lá, engolindo um cara com um caiaque. Se eu não me engano, lá pro México, algum lugar assim. E ele foi engolido e foi expelido. E o texto fala de algo bastante interessante. Se eu não me engano, no capítulo 3 ou 4, vai falar que engoliu junto com ele algumas algas. E aí, por que esse homem não foi destruído lá dentro? Nós comemos coisas ao qual o nosso organismo pode diluir, pode dissolver. A gente não come um peixe com a casca, com a espinha. A gente não come um T-bone ali gostosão com o osso junto, porque nosso organismo não consegue diluir o osso. Aquelas algas eram capazes de bloquear o suco gástrico daquela baleia para não diluir Jonas. Algo Deus havia já fazendo durante esse percurso para que Jonas chegasse até o lugar que Deus o tinha enviado. Deus deu segunda chance, Deus falou com Jonas durante o seu percurso. Ele reconheceu que ele estava fora de rota. Tempos atrás o irmão Juan falou sobre a rota. Você está no GPS, pegou um caminho errado, o que o GPS faz? Ele atualiza e te coloca de volta na rota. Jonas foi desobediente, mas o Senhor o colocou na rota novamente. Pegou um atalho com o peixão, ficou ali 3 dias e foi chegar ao seu destino. Mas o coração de Jonas tinha um porquê dele não querer chegar ao destino. A parte que Jonas estava sendo enviado para Nínive, a cidade, era um local de homens que estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Eles eram inimigos. Jonas era um hebreu e ele era inimigo daquele povo. Jonas, o seu coração não queria que a misericórdia de Deus fosse derramada sobre aquele povo, porque Jonas sabe que o Senhor é misericordioso, que o Senhor perdoa, que o Senhor tem graça. Ele, na sua carne, na sua humanidade, não queria levar a palavra do Senhor àquele povo, porque ele sabia do resultado. Ele saberia que lá ele seria usado. Mas ainda assim, amados, Jonas vai. Um segundo chamado, Jonas reconhece que ele tem que cumprir aquilo que Deus tinha dito sobre a vida dele. E ele foi. Lá ele chega. Era uma cidade grande, por 3 dias andou pregando o evangelho e falando ao povo. O povo reconhece a voz de Deus. O rei, eu não vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouco ele aparece aqui na história, mandou todo mundo jejuar, até os animais, não dá comida para ninguém, vamos vestir roupa de saco, vamos andar humildes, simples, receber essa palavra, mudar a postura. Toda uma cidade é salva. Toda uma cidade recebe a palavra do Senhor. E acontece aquilo que Jonas já sabia. A misericórdia do Senhor sobre aquele povo. A misericórdia do Senhor sobreveio àquele povo. Aquele povo recebeu misericórdia de Deus. O que Jonas faz? Com o coração ainda empedrado, se afasta. Vai ver a cidade do alto. Talvez lá no fundo ele tivesse uma esperancinha de que Deus não os abençoasse, destruísse aquela cidade. E onde ele ia estar? No ponto alto. Talvez ele entendesse que não foi o suficiente, que Deus ainda destruiria, que aquele povo não era merecedor. Era o que Jonas queria. Naquele alto, Deus faz algo com Jonas que eu acho sensacional. Deus faz ali crescer uma planta que dá sombra para Jonas, refrigério. A planta que nasceu assim, cresceu, cobriu Jonas. Jonas estava confortável, coberto, mas durante a noite
Deus enviou uma lagartinha, comeu o caule da planta e pela manhã ela estava morta. E Jonas de novo volta ao sol escaldante a reclamar com o Senhor. Mas o Senhor tinha algo a dizer para Jonas naquele momento. Jonas, você está reclamando de uma planta que você não ajudou a criar, você não cultivou ela, você não regou. Eu fiz. Eu te dei a sombra, eu tirei a sombra. Como que alguém está reclamando disso? Como que você não percebe, Jonas, que naquela cidade tem 120 mil pessoas? Lá tem animais, pessoas, crianças, e você não tem compaixão por eles, Jonas. Amados, é um livro pequenininho, 4 capítulos, uma história com tantos elementos de sabedoria, para você entender onde Deus está te direcionando aí, e onde você está chegando, e o que você está fazendo no seu caminho. Você está recebendo? Você está de coração aberto? Você está com os seus ouvidos atentos ao que Deus está falando? Eu creio que sim, amado. Somos uma igreja que ora. Ao chegar aqui hoje, Deus tem sempre algo especial para nós. Eu falo que o meu melhor dia, o meu melhor momento é quando eu estou dentro da igreja. Estar na igreja é diferente de estar lá no telhado com o sol na cabeça, falando com o Senhor, ouvindo do Senhor. Estar na igreja é diferente de estar no meu quarto orando, é diferente de estar no meu carro dirigindo e louvando. A casa de Deus é você. Você é templo. Dentro de você há o Espírito Santo. Mas não tem como eu congregar dentro de você, amado. Não tem como eu andar dentro de você. Aqui é o lugar que a gente congrega junto. Aqui é o lugar que a gente junto ora e busca o Senhor. Aqui é onde a gente clama. Aqui nós choramos, nós rimos, nós nos abraçamos, entregamos e deixamos tudo no altar. Aqui é o altar. Eu fiquei pensando assim, Senhor, nós estamos vivendo um tempo novo. Um tempo que vai trazer transformação para a cidade de Hamilton. Muitos nem sabem do que está acontecendo, não acompanharam nada absolutamente do processo. Mas hoje caminhamos, amado, para ser uma igreja, não apenas uma congregação de ouro. Caminhamos para ser uma igreja. Pela primeira vez nesses quase 4 anos, como a Vivi falou, Deus levantou alguém que resolveu aceitar um chamado para tomar conta, para liderar, para estar à frente. Amados, mas eu já me vi na barriga daquela baleia. Por um bom tempo. Por um bom tempo eu estive. Não foram só 3 dias. Eu já estive na barriga da baleia. Eu já estive fugindo daquilo que Deus estava falando comigo. Assim como Jonas foi expelido lá em Nínive, eu fui expelido aqui nessa igreja. Eu fui trazido para esse lugar para entender o que Deus queria fazer nessa cidade. Aqui estou há quase 6 anos. Deus precisava de alguém que não tem planos de ir para uma outra cidade, que não tem planos de pegar um caminho diferente, longe de perfeição, longe de ter tudo que é necessário. Olha bem, Jonas foi até Nínive, cruzou 3 dias a cidade, orando pelo povo, o povo recebendo, reconhecendo, porque era Deus agindo através da vida dele. Mas aonde ele foi depois? Para um monte, ter a esperança de que aquela cidade seria destruída. Olha que loucura. Jonas, ele é citado uma vez na Bíblia antes do seu livro. É lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, onde ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II. E a mensagem foi de que Israel recuperaria seus territórios perdidos. Ou seja, eu fui pesquisar. O profeta Jonas era um profeta. Vamos ver quantas vezes ele apareceu, o que ele fez, onde ele atuou. E só tem esse momento onde ele fala
sobre Israel estar recuperando suas terras perdidas. O chamado de Jonas não era algo negociável. Você pode preparar aí para mim, Juan, por favor, Jonas? Capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: o Senhor deu esta ordem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Levanta-te e vai. Era a ordem do Senhor. Levanta-te e vai. Deus deu a direção clara para onde ele deveria ir. E não tem confusão. É decisão. Já estava decidido. Já era para ele ter entendido, acordado, recebido e cileira. Mete o pé, vaza. Para onde Deus mandou. Não para onde ele queria ir. Jonas não tinha dúvida, ele tinha resistência. Jonas sabia do que Deus ia fazer lá em Nínive, mas ele tinha resistência em fazer o que Deus estava mandando. E é assim na nossa vida. Deus nos direciona, Deus nos dá uma direção do que fazer, Ele nos indica o caminho que devemos seguir, mas o que nós fazemos? Deus não decide por você, amado. É você que tem que tomar a decisão de falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero sim cumprir o teu chamado, eu quero sim ser obediente, fazer a tua vontade, não a minha. Jonas não tinha dúvida, querido, ele tinha uma resistência em cumprir a direção do Senhor. Jonas, ele foge, como eu falei, ele fugiu daquilo que o Senhor tinha direcionado ele a fazer. No versículo 3 diz assim: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Aí eu te faço uma pergunta, amado: é possível fugir da presença do Senhor? Você acha que você pode se esconder de Deus? Não dá, né? O engraçado é que ele sabia disso. Ele sabia que não tinha como fugir. Jonas, ele começa a descer na sua grande decisão de não cumprir o que Deus tinha mandado. Ele desceu de onde ele estava, de Tarsis para Jope. Ele desceu no navio, e do navio ele ainda desce até um porão. Uma caminhada para longe na cabeça dele do Senhor. Uma fuga espiritual em descida, em declínio. Em descida. Fugir do propósito, mas não fugir de consequências. Jonas fugiu do propósito do Senhor, porém ele não fugiu das consequências. E quem estava próximo dele sofreu as consequências também. Os homens do navio sofreram consequências, perdas. Eles sofreram a perda do seu material, do que estava junto com eles no navio, valores, coisas de bens. Eles estavam transportando coisas. Perderam os seus bens pela consequência que estava sobre a vida de Jonas. Salmo 139 diz assim: Jonas, que é o fujão, e 39 que não aparece. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso é um salmo de Davi. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendestes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Existia alguma dúvida de que o Senhor não sabia onde Jonas ia? Não tem, querido. Se você entender isso, que o Senhor conhece todos os teus caminhos, você vai entender que por onde você está indo, pode não ser onde o Senhor está te enviando. Posso ouvir um amém? O caminho que você está andando pode não ser o caminho que o Senhor te enviou.
sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim. Nem ainda das trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seria o maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amado, esse salmo é uma descrição de quanto Deus te conhece profundo, de como Ele te conhece nas entranhas, antes de ser formado, antes de pensar, antes de abrir a boca. Deus já sabe. A onisciência, a onipresença de Deus só é limitada na nossa mente. Você vai achar que Deus não sabe, você vai achar que Deus não viu, você vai achar que Deus não escutou, mas Ele escutou, Ele viu, lá estava, no teu caminho. Seja ele para o inferno, Deus anda contigo, porque não há lugar que Ele não vá. Se tu está caminhando para longe da presença dEle, ainda assim Ele está contigo. Não há como fugir, amado, da presença do Senhor. Por onde quer que tu andes, não há como fugir. Não pense que você pode ficar longe da presença de Deus. A tempestade que se revelou a Jonas. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Como dormir no porão, em meio a uma tempestade que está prestes a destruir o navio? Aleluia. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levanta-se e ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Aqui eu fiquei pensando, a população tirou sorte. Como seria tirar sorte naquela época? Tinha um dado? Não sei. Tinha um dadinho, 0 e 1. Não sei se na cidade de vocês tem o 0 e 1. 0 e 1, né? Ah, não, agora é pedra, papel e tesoura. Isso não tinha muito na minha época. Na minha época era mais no 0 e 1 mesmo. Pedra, papel e tesoura, acho que é um pouquinho mais para frente. Como é tirar na sorte?
Gente, não há sorte nas coisas do Senhor. Ele está em tudo, Ele conhece tudo. Você imagina, o marinheiro joga lá, sei lá o que, da sorte, aponta para um outro, não aponta para Jonas. Olha que doideira, o barco ia quebrar, todo mundo ia morrer afogado, ninguém ia se salvar. Mas para o Senhor não tem sorte, é a vontade dEle, a vontade soberana do Senhor, em fazer acontecer aquilo que Ele já planejou. Você pode pegar uma rota alternativa, ali Deus vai te usar. Tu pode pegar uma rota alternativa, ali tu vai ter perdas. Tu pode pegar uma rota alternativa, consequências virão sobre a sua vida. Pessoas vão ser atingidas ao seu lado, pessoas vão ser atingidas ao seu redor, mas ainda assim, a vontade do Senhor prevalecerá. Aleluias. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido aos deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Oh, que novidade! Como se o Senhor não fosse, na sorte, apontar para Jonas e fazer a história ser diferente. Não teria como. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Aí Jonas responde, sabendo que tudo é por causa dele. Sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas. Disseram, a tempestade não era sobre o barco, querido, era sobre Jonas. Onde ele estivesse, algo estaria acontecendo. Se Jonas estivesse andando, talvez seria um terremoto, talvez seria um furacão, algo iria abalar o caminho de Jonas. Não era apenas uma tempestade. Pessoas pagam o preço da nossa desobediência. Outras pessoas são atingidas quando você está fora da presença de Deus. A sua vida nunca é só sua, ela afeta a todos ao seu redor. E aqui eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção, querido. A sua vida nunca é só sua, ela afeta todos ao seu redor. Há pessoas que costumam ter o discurso de eu faço o que eu quero. Há muitos anos atrás eu preguei uma vez sobre o trono, né? Botei a cadeira e sentei, falei, eu sou o rei, eu é que mando, eu é que decido. Quem é o rei da sua vida? Quem é que decide sobre a sua vida? A sua vida, ela não é só sua. Você não pode ser egoísta ao ponto de falar, eu é quem decido, eu é quem faço, o problema é meu. Não é não, querido, não é não. Se você é esposa, teu problema afeta seu marido. Se você é marido, teu problema afeta tua esposa. Se você é filho, o teu problema afeta seu pai e sua mãe. Sempre o teu problema vai afetar alguém. Se você é ovelha, os teus problemas afetarão o seu pastor. E nós vamos atravessá-los juntos. Amém? Opa, amém. Não ouvi amém, então vocês vão se resolver sozinhos. O fundo que transforma. Deus preparou um grande peixe. O fundo não era o fim, era um lugar de reencontro. Jonas ora quando não tem mais controle. Quando as coisas parecem fugir e não haver mais jeito, o que você faz, amado? Assim como José, jogado no poço, para onde ele olha? Para cima. E ora, e fala com o Senhor. Jonas também teve o poço dele, o fundo do poço, o estômago de um peixe. E lá ele orou. Ele não tinha mais o controle. E ele falou com o Senhor. Deus usa o fundo para nos ensinar o que o topo não nos ensinou. Deus usa você, usa o momento em que você está no fundo para te ensinar que quando você estava aqui em cima você não aprendeu.
Talvez sua vida poderia ter sido mais fácil. Talvez um simples pedido de ajuda poderia ter resolvido muitas coisas. Mas o seu eu, o seu ego, o seu egoísmo não permite. Bloqueia a sua boca, bloqueia a sua língua, e você não abre, você não busca ajuda, você fica fora de controle. E o que tende a acontecer na sua vida, querido, é ir profundo. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande sobre nós, que assim como Jonas teve uma segunda chance, você também tem. A segunda chance de Jonas se passa no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: depois disso, que já tinha se passado, Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Ou seja, Jonas já havia recebido do Senhor o que era para ele compartilhar com Nínive. Jonas já tinha recebido do Senhor a palavra que ele devia levar ao povo de Nínive. E ele não fez. Ele desobedeceu, ele desviou o seu caminho. Mas Deus é misericordioso, querido, ao ponto de reajustar a tua rota. E aí eu penso assim, não tem Wi-Fi, 3G, 5G, sinal, satélite, Elon Musk, não tem, querido. Vai chegar, a mensagem do Senhor vai chegar até você. E você tem que entender que quando o Senhor fala, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Tiago 4,17 é um versículo que tem... Vou até molhar a garganta. Tiago 4,17 é um versículo que, de umas semanas para cá, tem passado a falar comigo de diversas formas. O Juan até colocou ali, ó. Ficou bem grandão. Tem coisas que Deus nos usa para falar, tem coisas que Deus nos orienta a falar, e que é difícil falar. É difícil. Muitos anos atrás, Deus falou assim comigo: vai no seu irmão e fala isso aqui para ele. Eu falei: não, Deus, eu não posso falar isso. Isso vai me causar problema. Como assim? É meu amigo. O tempo passou, as circunstâncias continuaram as mesmas, e Deus cobrou de novo: vai lá e fala com ele o que eu estou te mandando você falar. Deus poderia usar qualquer um, querido. Não é a mensagem. Ali não era sobre a mensagem, igual com Jonas. Não era sobre a mensagem. Deus poderia usar outro, enviar outro. Era sobre o mensageiro. Era sobre quem estava levando a mensagem. E Deus, quando fala para mim: vai lá, fala para ele. E eu chamei um amigo, porta da igreja, e falei: irmão, puxa, é ruim ouvir outros amigos nossos, outros irmãos nossos, fazendo tais comentários a seu respeito. E assim, ó, por dentro, né? Você tinha um terremoto dentro de mim, porque eu estava falando algo que eu não queria. Eu tinha medo das consequências, perder uma amizade. Não foi fácil, não era fácil falar aquilo, mas eu fiz. A minha amizade não mudou um cabelinho, um fiozinho. Nossa amizade continua até hoje. Eu estou aqui há 11 anos e quase toda semana meu telefone tem uma mensagem dele: Deus abençoe teu dia, e não sei o que, amizade, e manda sempre mensagens. Nossa amizade, zero mudança. Mas eu fui, como Jonas, desobediente na primeira vez, porque eu tinha medo. No caso de Jonas, ele sabia que a misericórdia do Senhor ia recair sobre aquele povo. No meu caso, eu tinha medo das consequências que poderiam se recair sobre a minha vida. Mas eu fui lá, eu falei, eu cumpri. E esse versículo, de umas semanas para cá, tem feito parte da minha leitura. Porque você pode
apenas passar os olhos e ler mais um versículo. Ou você pode meditar nele, ou você pode refletir sobre ele, ou você pode entender que o que você está vivendo não condiz com o que o texto está lhe falando. E quando eu leio, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amados, eu fico me perguntando, Senhor, qual o dia que eu não peco? Qual o dia que eu não peco? Porque quando eu leio isso aqui, querido, eu consigo ver centenas de coisas que eu faço no meu dia que eu não deveria fazer. Centenas de coisas ao qual eu me envolvo, falo, faço, que eu não deveria fazer. Eu falo, meu Deus, como eu sou pecador. São incontáveis os meus pecados. Assim como são incontáveis as misericórdias do Senhor sobre nossa vida. Amém? A palavra que veio do Senhor sobre Jonas pela segunda vez foi uma palavra de direcionamento. Jonas entendeu o que Deus estava dizendo. Deus não cancelou a Jonas. Deus permanece, mesmo com você desobedecendo. Mesmo com você não obedecendo o que Ele te manda fazer, o caminho que Ele te manda seguir, Ele continua o mesmo. O erro que você cometeu, o erro que eu cometo, não é o nosso fim, querido. É o começo da chance para uma nova obediência. Você pode falar, eu fiz, eu fui, eu fazia, pois agora eu não sou mais, eu não faço mais. Em nome de Jesus, querido, o seu erro não é o seu fim. Ele é o começo de uma nova obediência. E veio o resultado da obediência de Jonas. Capítulo 3, versículo 5 diz: os habitantes de Nínive creram em Deus. Glórias a Deus. Jonas cumpriu, querido. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de panos de saco. Olha, uma cidade inteira poderia ter sido destruída, como foi Sodoma e Gomorra. Mas Deus tinha um plano, não só para Nínive, mas para Jonas, de reconciliação, mas para aqueles marinheiros de um encontro com o Senhor. Eu creio, querido, que não importa o caminho que você vá, a distância que você tome de Deus, Ele não te deixa sem resposta, Ele não te deixa perdido. Glória a Deus. Nínive se arrepende, uma cidade inteira volta para o Senhor. A decisão dele transformou aquelas multidões, transformou aquelas vidas. Jonas teve, durante essa trajetória, um coração desalinhado com a vontade de Deus. Ele não obedeceu. Jonas não foi obediente, mas Deus não o largou. Jonas queria justiça, Deus queria misericórdia. Jonas queria que a cidade fosse destruída, Deus teve misericórdia. Não basta você fazer apenas a obra de Deus, querido. É preciso ter o coração de Deus, coração generoso, um coração puro, quebrantado, voltado a cumprir os seus mandamentos. Jonas mostra que, a história de Jonas nos mostra que nós podemos fugir, mas Deus nos alcança. Podemos cair, mas Deus nos levanta. Podemos obedecer, mas ainda precisamos ser transformados. Até na obediência, querido, precisamos ser transformados, porque Jonas foi até Nínive. Ele cumpriu o que Deus mandou, mas ele ainda não tinha sido transformado, porque ele foi para o monte e queria que aquela cidade fosse destruída. Até na sua obediência, querido, você tem que entender que o mais importante é você ser transformado. Deus não quer só a sua obediência,
Ele quer o seu coração alinhado com as coisas dele. Amém? Que você possa entender que durante a sua semana, durante as coisas que você anda vivendo, os caminhos que você anda seguindo, que você entenda que talvez lá não é o local que Deus te mandou ir. Que por onde você esteja andando hoje, possa ser o local de um arrependimento, de uma transformação, de um reconhecimento, que você realmente declare: Senhor, eu estava fora do teu trilho, eu te conheço, eu ando segundo os teus caminhos, mas eu me desviei por alguma razão no meu coração me fez andar por caminhos que não são os que o Senhor sonhou para mim. Mas eu reconheço, Pai, eu entendo que o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, que o Senhor tem algo maior que eu não posso enxergar, que eu não posso conhecer. O Senhor sabe, Pai. Me coloca, Senhor, na tua direção, me traga de volta ao trilho, me traga de volta ao teu caminho, que nossos corações possam ser transformados pela revelação do propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Põe-se de pé, querido. Vamos agradecer ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Eu creio em nome de Jesus que a sua vinda até aqui hoje foi um passo em direção àquilo que Deus quer falar com você. A tua vinda aqui hoje não foi em vão. Desde que eu cheguei nessa igreja hoje, eu pude dobrar meus joelhos naquela cadeira, pude ouvir o que Deus estava falando com essa igreja, eu pude sentir o que o Espírito Santo estava preparando para essa igreja, ao qual eu não tenho dúvidas de que o Senhor está usando a cada um, a fidelidade de cada um. Deus tem usado homens e mulheres na sua obra, capacitando cada um, dando dons, distribuindo dons nessa igreja, trazendo visão para o teu povo. Deus tem feito maravilhas e é nítida a transformação. Eu posso sentir que o Senhor essa noite soprou nos ouvidos. Os anjos do Senhor voaram nesse lugar e falou, sussurrou: ei, para onde você está indo? Para onde você está andando? O que você está fazendo? Acorda, querido. Há tempo de abrir os olhos, há tempo de abrir os seus ouvidos e deixar a palavra do Senhor fazer morada no seu coração. Abra o seu coração, sinta a presença do Senhor que é real nesse lugar. Lugar de comunhão, de congregação, lugar de família, lugar que não tem perfeitos, amados, mas buscamos em Deus conhecer Ele mais e mais, ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre o teu povo, Senhor, bênçãos sem medida. Derrama sobre o teu povo, ó Deus, a vontade de conhecer a Ti mais e mais, de se chegar, de estar perto de Ti, de ter fome da Tua palavra, sede da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, usa o teu povo, entrega, ó Deus, cada um aqui a porção que o Senhor já preparou, Pai, e que eles possam sair daqui, ó Deus, com aquilo que o Senhor sonhou nos céus e que vai ser realizado aqui na terra, Pai. Aquilo que é ligado aqui, Senhor, é ligado contigo no céu. E eu creio em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra foi entregue, aquilo que o Senhor preparou para essa noite foi falado, foi dito, e que o Teu povo, Pai, esteja com os ouvidos abertos. Essa é a minha oração nessa noite, Deus, para que o Teu povo entenda, ó Pai, a palavra que precisa ser ministrada. Senhor, nós viemos aqui para falar do Teu amor, falar da Tua misericórdia. Às vezes, ó Deus, é que Tu usa, ó Pai, aquele que está ministrando para dar uma palavra de alívio, de refrigério, de alegria. Oh, meu Deus, mas às vezes, ó Pai, que é tão difícil falar apenas daquilo que o Senhor quer, falar apenas da Tua vontade, do Teu desejo. Como é difícil, Senhor, não falar aquilo que está no meu coração, mas falar aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Pai. Usa-nos, Senhor, usa cada ministrante, usa cada um que pisar aqui, ó Pai, para falar que a Tua igreja precisa ouvir, ó Deus.
e não o que o Senhor tem colocado no nosso coração, no coração do homem, que não seja ele, a vontade dele, mas a tua, em nome de Jesus, amém. Eu queria chamar o pastor Júnior aqui para fazer a bênção final, dar esse privilégio com a sua visita, e que a gente possa receber com a sua bênção final, meu pastor. Glória, que honra, né, querido, estar aqui e poder louvar o Senhor e celebrar Ele com tanta graça. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Não resta dúvida no meu coração, né, principalmente da minha família, de celebrarmos tanto o Senhor, de ver o crescimento que a obra dele está tendo, né, e fico super, hiper feliz de ver, né, não só como amigo, mas o pastor Rafael está, né, nessa jornada, né, colocando a mão no arado, e sabemos nós, se não sabemos, o quão é difícil e árdua a caminhada, mas sabemos que acima de tudo isso, o Senhor está conosco. No último sábado passado, eu estava trabalhando no mesmo local a qual ele pronunciou. Não é fácil, mas louvado seja o Senhor. E Deus me deu uma palavra, eu trabalhando sozinho em um dos telhados que nós estamos. O Senhor me visitou com uma presença tão gloriosa, e Ele me deu uma palavra que nós conhecemos muito: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E quando o Senhor colocou esta palavra ao meu coração, o Senhor ardemente colocou outra palavra na minha mente, e que aquilo testificou no meu espírito: eu conto contigo, eu conto contigo. O Senhor está contando comigo, está contando com você. Eu não sei, não conheço a tua vida, não conheço como está sendo a caminhada do coraçãozinho de cada um de vocês, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está trazendo uma dose de ânimo sobre a sua vida, porque Ele conta com o teu trabalho, Ele conta com a tua jornada, Ele conta com o teu esforço, porque um sozinho não consegue. Mas quando nós estamos aqui, conforme foi a abertura deste culto, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em... E quando nós estamos em união, o Senhor, Ele honra. Então, eu conto contigo para estar nesta obra. Eu conto contigo para cumprir a vontade do Senhor. Não é sobre uma pessoa, mas é sobre o ministério e aquilo que Ele confiou no teu coração. Então, eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Esta semana, leva esta mensagem que foi pregada. O Senhor está contigo. Não importa o dia nem a hora, mas Ele está contigo aonde você estiver. Aonde você for, o Senhor é que está te guiando. Então grava no teu coração: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você foi chamado para ser sabor, você foi chamado para trazer luz e não treva. Então todo desânimo já bateu em retirada, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces e ricas consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e tenha uma semana de vitória. E diz: não vai embora sem dar pelo menos 20 abraços aí.